Ora viva, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do FTV Desporto, este programa que traz desporto mais nacional do que internacional. Na edição de hoje vamos sem dúvida olhar mais uma vez para o basquetebol, o desporto rei também, vamos olhar um bocadinho os nossos compatriotas, o que eles fazem ali à fronteira e vamos concluir o nosso programa com a modalidade da semana. E porque você sabe que o Jackson não se faz sozinho a este programa, eu vou atirar a bola, desta vez não a Direct B, mas a bola de... Qual é a modalidade? Esta é de voleibol. De voleibol. Está aí, já se apresenta. Plácido, boa noite. Boa noite, estimados telespectadores. Tenham todos uma excelente semana. Está bem disposto? Muito bem disposto. Depois de uma semana de futebol, como é que é? Bom, depois de um final de semana de muitas modalidades, é verdade que o futebol tem sido o que é mais fácil. É o desporto rei. Desporto rei. Mas há outras tantas modalidades, como o basquetebol, também animou os pavilhões durante o final de semana. Portanto, vamos nesta senda de basquetebol. Nós não vamos levar tempo chamando peças aqui, vamos olhar para o resumo. Eu vou pedir um resumo, depois vamos olhar para o Costa do Sol de forma isolada. Liga Sesol, é a primeira edição. O que lhe pareceu? Já encerrou? Foram 2 semanas de muita festa nacional de basquetebol. Bom, se calhar este é um grande ganho para o desporto nacional. Quiçá mais empresas também possam se juntar para patrocinar as modalidades que, de alguma forma, até são um pouco esquecidas. Mas se nós recuarmos algum tempo, podemos verificar que a última Liga Nacional de Basquetebol a sério que nós tivemos foi a Liga Vodacom, que era patrocinada pela Vodacom, e era apenas masculino. Certo. Nessa altura, as noites do pavilhão de Machaquena eram excelentes. Pavilhão desportivo eram excelentes. Pavilhão de Var da Beira também viveu esse momento espetacular. Muita alegria. Foi um período em que o basquetebol moçambicano teve expressão. E como resultado imediato de tudo isso, é que em 2011 tivemos Jogos Africanos em Maputo. Sim. E a Seleção Nacional de Moçambique chegou à final contra todas as expectativas. Por quê? Porque nós tínhamos uma liga interna muito forte e isso permitiu que tivéssemos jogadores com qualidades mais rodados. Certo. E o nosso nível, ao nível do basquetebol masculino, subiu. Aliás, nós fomos ao Campeonato Africano, nesse caso aqui em Maputo, e vínhamos do Campeonato Africano de Basquetebol, nessa FIBA África, nesse caso, certo, de Madagascar, que também conseguimos um resultado palpável e muito positivo. Portanto, este foi um exemplo, eu trago isto como um exemplo daquilo que, quando se aposta a sério no desporto, que pode acontecer. Agora aparece a Sasol a patrocinar a Liga Nacional de Basquetebol. Olha só, a Liga Nacional de Basquetebol, nesse caso a Liga Sasol, se calhar não, dá mais privilégio, ou seja, a premiação da Liga Sasol, que é feita em 2 semanas. Sim. É a mesma aqui do Moçambola, que é feita não sei por quantas semanas. Que leva praticamente quase um ano. Quase um ano. Portanto, é mais ou menos isto que eu quero explicar às pessoas, que a Liga Nacional de Basquetebol está de parabéns à própria Federação Moçambicana de Basquetebol por ter conseguido ter este parceiro. E a Sasol também está de parabéns pelo trabalho que está a fazer. Aliás, se calhar tantas outras empresas multinacionais que operam cá em Moçambique também podiam juntarem-se não só para o basquetebol, mas para todas as outras modalidades. Portanto, esta é aquela competição que todos nós esperávamos. É verdade que desta vez tivemos um número reduzido das equipas. É verdade que, para completar o número que a própria organização precisava, teve que haver até convite. Nesse caso, uma das equipas convidadas foi o Machaquena, acabou terminando em 4º lugar na competição. Foi surpresa até, foi uma grande surpresa. O Machaquena foi uma grande surpresa. Aliás, já tinha surpreendido em masculino em dezembro passado, na Liga Nacional de Basquetebol Sênior masculino. Sim. Já tinha surpreendido o Machaquena e volta a surpreender desta vez também em feminino. Portanto, é verdade que o Machaquena anda aí moribundo, mas afinal de contas, ainda existem os machacas, que para mim, olha, até se calhar outras pessoas podem dizer o que quiserem, mas há clubes históricos deste país que merecem respeito. Um deles é o próprio Machaquena. Desportivo, Ferroviário, Texilon e tantos outros. Var da Beira, Teste África de Chimoio, Xingale de Tete, são clubes
que devem ser acarinhados. É verdade que há emergência de novos clubes. No futebol fala-se dos Black Bulls, da Liga e tantos Todos já outros. surgiram, os novatos. Mas não podemos esquecer as nossas raízes. As marcas As nacionais. marcas nacionais. Portanto, é preciso valorizar isso. E fez muito bem a Federação Moçambicana de Basquetebol por ter convidado Machaquén para fazer parte desta Liga Nacional de Basquetebol. Portanto, foi uma liga, acima de tudo, aquilo que todos nós esperávamos. É verdade que tem que se trabalhar mais ao nível de basquetebol feminino, porque o basquetebol feminino, aliás, o desporto feminino em Moçambique tem sido a nossa bandeira. As nossas maiores conquistas São femininas. deste país são femininas. Podemos até enumerar a Maria de Lourdes Mutola, campeã olímpica e campeã mundial nos 800 metros de atletismo. Estamos a falar. Muitos nem conhecem, só ouvem a história da Só Lourdes, ouvem, só ouvem mas falar. ela é Só uma ouvem marca. falar. É uma marca nacional. Estamos a falar da participação no Campeonato do Mundo de Basquetebol. Moçambique esteve Moçambique lá. esteve lá presente com a Seleção Nacional de Basquetebol Feminino. Temos tantos títulos ao nível de África no basquetebol feminino. Machaquén, a Liga Desportiva de Maputo, o Ferroviário de Maputo. Já conquistaram o Campeonato Desportivo de Maputo. Já conquistaram. Académica. São Estamos aqui a respeitados esquecer a nível alguns. da África. Somos, por histórias. ao nível de África, uma marca. Portanto, e se formos a ver o nosso ranking ao nível de basquetebol feminino, nos últimos anos, estávamos a decrescer. Normalmente nós conseguíamos estar aí no top 4 das melhores seleções de África. Mas nos últimos anos, o nosso nível está a baixar. Porque internamente não havia competição. Aparece agora a Sasol com um boom, e tenho certeza que no próprio Afrobasket, Moçambique estará muito melhor do que fez ano passado no Campeonato Africano de Basquetebol de Sénior masculino, feminino. Eu ia provocar acerca do Machaquén, mas como já falou dele, já se notou que é uma marca nossa e todos nós respeitamos, vamos sempre exaltar os machacas. Lá no futebol vamos depois falar novamente deles por conta de seus feitos. Mas agora, Costa de Sol ano passado fez contratações, foi buscar o Ferroviário em particular e é um digno vencedor. Sim, para quem está muito atento à Costa de Sol, já há alguns anos Costa de Sol, aliás, não ganhava campeonato há quase 2 décadas, que não ganhava. 2001 é isso? Exatamente, não ganhava um campeonato nacional de basquetebol e precisava de voltar às glórias. É verdade, quando se fala de basquetebol no país, Costa de Sol não está aí no top. Está entre eles. Não está, não é um grande do Mas já basquetebol, devia estar lá entre mas eles. é um clube que merece respeito. E o Costa de Sol tem feito isso já há algum tempo. Olha que a primeira coisa que o Costa de Sol fez, embora não me agrade como desportista, transformou a arena que tinha, a arena que era única no país para o futebol de praia, transformou num pavilhão, nesse caso num campo para jogos de salão. E a partir daí começou o investimento. Fez investimento ao nível da equipa sénior masculino, que por pouco até conseguia ganhar o Nacional, não conseguiu porque há outros com outro nível. Investiu muito no basquetebol feminino. O primeiro sinal foi a contratação da antiga capitã da Seleção Nacional, a Diolinda Gulela, como treinadora e também jogadora do Costa de Sol. Portanto, a partir dali estavam lançadas sementes para que esta equipa de Costa de Sol chegasse um dia ao título. Nos últimos anos, o Ferroviário de Maputo, com o poderio financeiro que tem, quase levava tudo, contratava tudo o que havia. Com o decréscimo do Desportivo de Maputo e do Machaquén. Até porque por um tempo a rivalidade era desportivo e ferroviário. Desportivo. A de Politécnica, os outros também espreitavam. Estão aí a espreitar, mas estava aí o Ferroviário com uma equipa extraordinária, a Politécnica também ia subindo do nível, mas Costa de Sol foi aquilo que disse muito bem, buscar a equipa do Ferroviário de Maputo, com a Indivilde, como acabou sendo a MVP do campeonato do outro tanto. Portanto, é uma equipa de Costa de Sol que investiu para ganhar este campeonato. É com muita pena que o que eu vejo é que há um pouco de falta de formação no basquetebol. Os jogadores que nós temos, as jogadoras que nós temos no basquetebol são as mesmas. São as mesmas que anualmente vão mudando do clube e vão sendo campeãs. Por acaso, o que acontece em masculinos também. Em masculino também. Portanto, houve aqui uma desaceleração na formação, não só no basquetebol.
E isto veio agravar-se com a emergência da pandemia da Covid-19. Porque, em termos práticos, muita gente até pode pensar que isto parece brincadeira, mas é coisa muito mais séria. Em termos práticos, nos últimos 2 anos, não se praticou desporto em Moçambique. Sim. Ou seja, se nós tínhamos uma atleta que tinha 18 anos, significa que aos 20 já tinha que ser considerada sénior. Sim. Houve aqui no meio quebra de Ficou etapa. 2 anos parado. Queimou-se etapas. Sim. Isso vem de lá de baixo, desde a formação. Desde aquelas crianças que tinham 12 anos. Já tem 14. Portanto, quebrou-se uma etapa. Devia ter aprendido o ABC do basquetebol mais cedo e aprende mais tarde. E isto vai ter consequências para o futuro. Automaticamente vamos ter gerações meio Exatamente. defeituosas. Já vínhamos com dificuldades em todas as modalidades, basquetebol também, mas com esta paragem, sinceramente, é preciso que as pessoas que geram o desporto possam redobrar o esforço para recompensar. É verdade que não é fácil, mas é possível fazer alguma coisa, principalmente aumento de competições nacionais. Não podemos ficar à espera de uma Liga Nacional de Basquetebol que dure 2 semanas. Nós que temos, tirando a cidade de Maputo, em que temos o campeonato da cidade a decorrer quase de forma permanente, Sim. só fala, uma e outra coisa faz, o país real não se pratica. Está aquém. É por isso que quando se buscou até os outros clubes das províncias, o nível é muito baixo. O nível é muito baixo, porque não é este investimento. Portanto, o Costa de Sol também acabou ganhando o campeonato porque foi buscar o que existia de bem e de melhor. Portanto, eu acho que é momento de sentarmos e repensar. Nós somos dos países mais fortes ao nível do continente africano em basquetebol. Então, temos que capitalizar isso, temos que trabalhar um pouco mais. As associações provinciais não devem dormir. Aqui a culpa não é só da federação. As associações não podem dormir. Parece que em Moçambique temos esta moda de que tudo a responsabilidade é da federação. Tem que ser a nível central. Não, é possível. Nós temos escolas neste país, de Rovuma a Maputo, que têm pavilhões que pode jogar basquetebol, nas condições que lá existem. E é possível. É possível fazer alguma coisa. Portanto, o desporto escolar pode ser usado até como porque meio... é aí onde eu queria chegar. O desporto escolar, sem fazer publicidade aqui, tivemos campeonatos de basquetebol, giro, já no código exato. Exatamente. Trazia muitos jogadores, revelou muitos. Revelou muitos. E não acontece até antes da pandemia, já tinha parado de acontecer. Exatamente. Há vários movimentos que podem ser criados, mesmo ao nível de distrito, onde é possível praticar o basquetebol. O BEBEC. O BEBEC no futebol. Pode-se promover também noutras modalidades, de atletismo, o próprio basquetebol e outras modalidades que é possível jogar que não envolve muito investimento. Portanto, tem que se trabalhar ao nível da base. Aí, no futuro, vamos ter tantas equipas, de facto, a disputar o campeonato nacional. Porque nós, eu tenho dito, as moçambicanas são muito boas no basquetebol, com as dificuldades que nós temos. Não é normal, não são normais os resultados que nós vamos adquirir lá fora. Somos uma fora de série. Se calhar, os outros, quando chegam cá, olham para Moçambique, mas como é que esses ganham se não há nada internamente? Em Moçambique, nos últimos anos, nós colocamos muitas atletas no estrangeiro. Nós temos atletas nos Estados Unidos da América, temos atletas no basquetebol europeu. Portanto, mostra tudo isso, que nós temos qualidade. Trabalhando, é possível chegar longe. A própria Tanucha, a Tâmara e outros tantos estão por este mundo fora. Estão a mostrar que, de facto, em Moçambique, se trabalhar de facto na base, investir-se na base, é possível que se chegue longe. Não é normal, por exemplo, uma equipa de Machaquén vá a um campeonato nacional sem equipamentos. Opa. Isso é grave. Muito. Machaquén usou o campeonato nacional, um equipamento, com um patrocinador que já nem patrocina o Machaquén. Aliás, para piorar, tal patrocinador já nem existe como empresa, já está extinta. Portanto, isso são sinais graves, gravíssimos, que são possíveis de ser ultrapassados. Ok. Bom, acredito eu que quando a gente fala destes assuntos, alguém ouve e alguém toma nota. Afinal de contas, é o nosso país, são modalidades nacionais que têm de mudar. E o basquetebol, como já tinha dito, sem querer acrescentar mais, é uma marca que tem de ser elevada ao mais alto nível possível. O programa não para e eu vou continuar na mesma senda, um bocadinho mais de basquetebol. Já temos falado dele, mas eu quero tocar nesta ferida que é o Machaquén. O Machaquén no basquetebol é uma marca também. Falou aqui em particular de estar a jogar com um equipamento aquém do desejado. Os Machaquén desportivo são clubes que têm adeptos antigos.
não estaria a faltar, se calhar, essa parte do adepto é dizer, olha, se não tem lá ninguém para pagar, nós mesmos damos uma ao palmatório. Olha, falar de Machaquén, falar de desportivo e outros, se calhar precisávamos de 5 ou 6 programas para falar poder... desses grandes clubes. Porque o que eu percebo é que os clubes nacionais ficaram na sombra da bananeira, não acompanharam o desenvolvimento. Porque essas empresas, estamos a falar da Trânsito Desportivo, Machaquén, foi uma empresa que depois da independência nacional foi integrada. Duas empresas, que são as linhas aéreas de Moçambique e os aeroportos de Moçambique. Sim. São os principais patrocinadores. O Desportivo também foi integrado em outras empresas que não têm a mesma robustez econômica. O que acontece? O grande problema que o Machaquén tem são as disputas ao nível da presidência, do dirigismo do próprio Machaquén. Este é o problema que levou o Machaquén a chegar ao ponto em que está. Primeiro, as empresas que patrocinam o Machaquén, entre elas lá dentro, chegaram a uma altura em que chantagearam o próprio clube. Sim. Chantagearam o clube. Por quê? Se nós pegarmos nos estatutos do Machaquén, ir verificar essas empresas integradoras, lá nos estatutos do Machaquén, aparece como sócios patrocinadores. Portanto, são sócios, não são donos do clube. São sócios como qualquer um outro sócio. Certo. Só que eles são sócios extraordinários, assim podemos dizer, porque são sócios patrocinadores. Que metem alguma coisa mete muito, não é alguma coisa, mete muito. Este clube funcionava por causa daquilo que metiam. Portanto, sendo sócio patrocinador, essa é a opinião pessoal, não faz sentido que o mesmo poder que o sócio patrocinador tem é o mesmo poder que qualquer outro sócio possa ter. E mais, esses outros sócios nem sequer pagam as devidas cotas. Só e o quando Machaquén, há muita boca, são mais adeptos do que sócios, há muita gente a falar, mas há pouca gente para de facto ajudar o Machaquén. Portanto, o Machaquén, o que está acontecendo ao Machaquén, a caída do Machaquén em todas as modalidades. Isso tem que ver com as disputas internas dentro do Machaquén, as disputas de quem quer dirigir o Machaquén. Todo mundo quer dirigir o clube, mas todos ainda querem mamar nos sócios patrocinadores. É preciso que os nossos clubes encontrem outras soluções. A grande solução existe e é conhecida. É tornar os nossos clubes em verdadeiras empresas. A chamada criação das Sociedades Anônimas Desportivas, as SADs. A partir daí, passam a ser empresas com fins lucrativos para ganhar dinheiro. Até porque a nível internacional já é assim. Há muitos países estão a entrar por esse caminho. Portanto, é preciso transformar para a criação daquilo que todos nós desportistas gostamos de criar o mais rápido possível, da chamada indústria do desporto. Porque essa indústria é produtiva e dá muito dinheiro. Sim. Todos os dias nós ouvimos e lemos que há milhares e milhares de dólares, de euros, de transferência de um jogador para o outro, que, sinceramente, cai entre nós. Só um único exemplo. A transferência de Reinil do Lille para o Atlético de Madrid, 3 milhões de euros, são suficientes para movimentar 3 moçambolas. Sim. São suficientes. É muito dinheiro. Então, por que nós não podemos produzir talento internamente e vender? E é isto. E ainda pergunto hoje em dia, por exemplo, o Jean Catamo é um jogador da formação de Machaquén. Como é que escapou das mãos de Machaquén e foi cair no ABB e depois para Portugal? Isso tem que ser estudado. Portanto, há várias coisas que têm que ser resolvidas neste Machaquén, porque o país precisa do Machaquén. Eu tenho alguns amigos jornalistas angolanos em que às vezes trocamos ideias. Nós, quando falamos de desporto de Moçambique, a primeira coisa que me perguntam, Machaquén ainda existe? E acho que dói o coração ouvir isso. Dói bastante. Portanto, é um clube reconhecido ao nível internacional. Aliás, Machaquén foi o primeiro clube moçambicano a conquistar uma prova continental em basquetebol feminino. Portanto, tem que ser respeitado este Machaquén. Portanto, aos sócios, principalmente aos sócios e adeptos do Machaquén, que revejam as suas políticas, revejam as suas práticas, para que este clube, de facto, volte a ser um grande do nosso futebol. Porque o país precisa de Machaquén. Isso também aplica-se ao Grupo Desportivo de Maputo. São aí vizinhos. Aplica-se. É preciso que aquelas disputas que não dão nada para o clube. Adeptos, quando estão chateados, vão fazer confusão. Até porque parece que isso virou moda no desportivo. Virou moda no desportivo. E isso não traz o brilho. Olha, algumas pessoas pensam que o Desportivo de Maputo não é rico. No clube não é rico. Precisa desses apoios
para crescer. E se não aparecer, sinceramente, corremos o risco de um dia não ter nem desportivo, nem Machaquén, onde aparecer outros emergentes e a história do país, de certa forma, está a desaparecer. Estamos a falar de 2 clubes em que saiu um dos maiores jogadores do mundo, Eusébio da Silva Freire. Saiu do Machaquén, na antiga Sport de Lourenço Marques, e foi até Portugal. Mas sai desses 2 clubes, porque me passou do desportivo para os troféus para empoeirados agora. São clubes que merecem respeito, são clubes que devem ser valorizados. E se isso não for feito o mais rápido possível, digo-lhe a sério, as infraestruturas de Machaquén estão a cair aos pedaços. Desportivo vendeu, alguém vendeu o desportivo, não aconteceu nada com essas pessoas. É isso que a mim, de certa forma, como desportista, de certa forma, me deixa revoltado. Pessoas conhecidas, sabemos onde estão, quem são, venderam o património do Grupo Desportivo de Maputo. Mas as pessoas estão aqui na praça, ninguém faz nada. Estamos a O olhar. Machaquén, por pouco, aliás, parte do Machaquén, já tinha sido vendido, está em litígio. As pessoas estão aqui na cidade de Maputo e ninguém diz nada. Portanto, alguma coisa tem que ser feita para salvar os nossos clubes. Isso aplica-se a clubes como o Teste África do Chimoio, que está a cair aos pedaços, estamos todos a ver, o primeiro campeão nacional. Aplica-se ao Teste de Pungue, que está a desaparecer, ninguém está a dizer nada. Desculpa, vou ter que lhe cortar. É que agora temos que falar também destes vizinhos. Desculpa já tocar a modalidade, mas temos que tocar mesmo. Antes mesmo de irmos para longe, eu ainda quero que me faça esta análise desses vizinhos, onde o Machaquén acabou sendo vencedor num jogo que, digamos que não houve muito perigo para as 2 equipas. Só venceu quem conseguiu marcar. Bom, o jogo desportivo Machaquén é sempre especial. É reviver o passado. É uma euforia É uma particular. euforia dos adeptos. Eu gostei muito de ver as pessoas que correram para o campo para ir ver esse jogo. Mostrou que ainda há muita paixão desportiva em Machaquén. O derby da Baixa da cidade. Queríamos tantos derbys da Baixa da cidade. Infelizmente, podemos ter, mas nas divisões inferiores, porque ambos desceram do Moçambola e estarão este ano também a participar nos escalões um pouco abaixo. É verdade que agora estão aqui no campeonato provincial da cidade de Maputo, encontram-se a jogar, mas o jogo entre Machaquén e Desportivo de Maputo vale mais do que o resultado. É o reviver do passado no presente. Portanto, e ali algumas situações um pouco interessantes. Aliás, há uma situação de facto que é muito interessante. O filho de Eugênio Bila, mais conhecido por Ginito, foi grande jogador da Seleção Nacional, está no seu Machaquén e está a mostrar que está a pisar as pegadelas do pai. Se calhar estaria também um novo jogador para a Seleção Nacional. E isto que nós esperávamos, isto nós esperamos. Esperamos que todo jovem tenha sonho de jogar no desportivo. Até tenha porque sonho de por jogar um tempo jogo. foi assim. Sempre foi assim. O sonho era jogar no desportivo. O sonho era jogar no Machaquén. Portanto, não estou a dizer que os emergentes não podem serem grandes. Podem. Mas há uma história que está detrás. É uma de tudo. história que tem que ser Há respeitada. uma história que tem que ser respeitada. Portanto, aquele jogo que terminou 2-0 a favor do Machaquén foi um jogo de reviver o passado. Por isso eu digo, não vale mais pelo jogo jogado, vale mais pela história que é carregada neste Machaquén Desportivo de Maputo. Machaquén Desportivo de Maputo, segunda divisão, é o que resta. Não vamos ter uma situação, eu acho que até vai, mas vou-lhe provocar mesmo assim. Não vamos ter uma situação de termos mais adeptos de futebol a ver a segunda divisão da cidade de Maputo do que a ver o propriamente Moçambola, porque vou fazer uma comparação, talvez não é muito justa. Olhando para 2019, os campos não tinham tanta gente como teve este jogo em particular. Não estamos a correr risco até de ter esta situação. Vamos lá. Machaquén é uma marca, é uma história. Desportivo é uma marca, uma história. Uma Jazz, podemos estar a falar dele aqui. Académica, são marcas Estrela que... Vermelha, são Marfil. Sim. Portanto, nós vamos ter um campeonato da cidade de Maputo muito interessante. Porque esses nomes todos, esses clubes todos que acabou de se referir, são clubes que carregam consigo milhares de pessoas nas costas, milhares de adeptos. De certa forma, os jogos na cidade de Maputo, digo-lhe a sério, havendo um jogo de Moçambola, Costa de Sol, Fevar de Maputo, e havendo um jogo da segunda divisão, Machaquén Desportivo, não tenho dúvida que o jogo que vai encher é o jogo desportivo Machaquén. Mas é isto que tem que nos levar à reflexão.
Afinal, os nossos grandes clubes, por que é que não estão na grande divisão? Não estão lá porque já não têm o poderio econômico. O que tinha antes já não tem. Já não tem capacidade para estar nos grandes. Portanto, vão jogando onde é possível. Mas, como disse muito bem, o campeonato da cidade de Maputo de apuramento, quando chegar a essa altura para chegar ao Moçambola, será muito interessante. Não só na cidade de Maputo, olhando para toda a zona sul do país. Vai ser assim. Muito interessante. Estamos a falar do clube da cidade de Maputo, estamos a falar de clubes da província de Maputo, estamos a falar de clubes interessantes da província de Gaza, o Chibuto, o Clube de Gaza, o Fevar de Gaza. Essas marcas que também foram aparecendo. Foram aparecendo. Estamos a falar de muitas equipas que naturalmente deviam estar no Moçambola, mas vão estar na segundona. Yeah. Bom, eu ainda queria tocar muito no Moçambola, mas o tempo é escasso. Queria lhe falar até do que a Liga disse acerca do campeonato, que era aumentar, e o que aconteceu foi diminuir. Mas temos que ver dois rapazes, o tempo está a correr mesmo, temos que ver dois rapazes moçambicanos. Um acabou começando com derrota, o outro está a vencer e parece que é visto como uma peça fundamental, chegou para ser isso. Falo em particular do Mandava, no Atlético de Madrid, os Colchoneiros, e também falo do nosso Catam, que entrou acho que aos 68 e não evitou a derrota. Vamos começar da Espanha. Bom, o Renildo chega a uma equipa do Atlético de Madrid em rastros. Sim. Campeão nacional, que não consegue assinalar grandes exibições. Uma equipa de Atlético com problemas graves nas laterais, tanto à esquerda assim como à direita. Certo. Não é por acaso que o próprio Diego Simeone foi buscar o Vaz, o dinamarquês, e foi buscar também o Renildo para ocupar os lados. Com a saída do Trippier, que volta para Newcastle, na Inglaterra, tinha que ir buscar um lateral direito, que é o Daniel Vaz, que é o dinamarquês Daniel Vaz, e também foi buscar o Renildo para ser titular. É verdade que existe aquele rapaz brasileiro, Hermoso, que jogava, fazia aquela posição de lateral esquerdo. Mas essa é a minha opinião, e se calhar é a opinião também de muitos jornais espanhóis, principalmente a Marca e o AS, de que o Renildo, não sendo um jogador tecnicamente muitíssimo evoluído, mas é um jogador muito eficaz. É um jogador muito forte, 1 para 1, é um jogador muito forte a defender, e é esse o estilo de jogo que Diego Simeone impõe. Até porque o Simeone aposta mesmo em linhas fechadas. Em linhas muito fechadas. Portanto, naquela equipa do Atlético de Madrid, o Renildo foi contratado para jogar, não é para ir ao banco. E vai jogar. É verdade que, recentemente, o próprio Simeone disse que não havia muitos elementos para avaliar o Renildo, porque ainda é uma fase muito prematura. Mas os 3 jogos que ele já fez, falo do primeiro jogo que ele entra a substituir, o segundo como titular e o terceiro como titular, ele esteve num grande nível. Portanto, é um Renildo que, se calhar, ainda falta arriscar um pouco. Neste último jogo, que o Atleta acabou ganhando, havia algumas situações que ele parecia que podia até fazer remate, fazer gol, mas ainda há aquele pequeno... aquela timidez. Ainda há aquele pequeno timidez. Falando do Jean Catam, se calhar, é o maior talento do futebol moçambicano neste momento. É o maior talento que nós temos. É um rapaz com apenas 21 anos, com aquele pé esquerdo fabuloso, com uma capacidade e visão de jogo extraordinária, com uma capacidade de drible rápido, tanto para dentro assim como para fora. Portanto, é um jogador dotado de tudo para ser um grande jogador. A sua saída do Sporting para Guimarães, essa é a opinião que eu tenho. É verdade que, do ponto de vista do peso da equipa, ele perde um pouco. Sim. Mas Guimarães tem possibilidade de jogar do que acontecia no Alvalade. Veja que no Alvalade ele tinha muita concorrência no extremo direito, porque ele é um extremo direito. Desde a entrada do Pablo Sarabia, tinha o brasileiro Tabata, portanto estava fechado. Agora com a entrada do Edward, nesse caso do Marcos Edward, que vem também de Guimarães, tinha quase todos os caminhos fechados. Esta saída, com o empréstimo, apenas de meia época, com possibilidade de ficar ou de regressar ao Sport, quero acreditar que ele regresse ao Sport, porque tem muito talento. É um jogador que eu acredito. O Ruben Amorim também apostou nele num jogo em que o Sporting até estava a perder. Sim. Apostou no rapaz, entrou, fez um grande jogo, o seu único jogo que fez pelo Sport. Portanto, nós temos que esperar muito por este nosso compatriota, o Jean Catam, porque é um jogador com promessas, mas vamos dar tempo ao tempo. Só tem apenas 21 anos de idade. 21 anos de idade e o tempo não para. Tempo é coisa rara, a gente só repara quando já passou. E é o que nós estamos a ver agora. Bom, eu vou-lhe pedir as últimas considerações. A conversa estava boa, mas já está a buzinar aqui o ouvido, a dizer que o tempo já se foi. Últimas considerações
Últimas considerações. É muito simples. Temos que investir no desporto. Investir no desporto. Só isso, não temos mais nada a fazer. Já conhecemos os problemas do nosso desporto. Agora só mudar. Agora é só resolver. Já não vale a pena andarmos a falar, tentar descobrir o que está mal. Todos nós que andamos no desporto sabemos quais são os problemas que nós temos. Então temos que partir da teoria para a prática. Temos que ir à ação. Em suma, chega de discursos, é tempo de fazer acontecer. Exatamente. E porque é tempo de fazer acontecer, nós também vamos continuar com o programa, mas vamos acompanhar já em seguida a rubrica a modalidade da semana. Desta vez nós fomos visitar a Federação Moçambicana de Xadrez. Lá nós fomos perceber um bocadinho como é que funciona esta arte e cultura em simultâneo. Olha, eu não vou falar muito aqui, senão vou estragar, mas sim talvez dizer adeus, com promessas de voltar próxima semana com mais F Desporto, aqui na sua televisão. Boa noite e acompanhe a modalidade da semana. Muito bem, estamos aqui na rubrica Modalidade da Semana. Esta semana temos o xadrez. O xadrez é o que estamos a ver aqui à frente. Como modalidade da semana estamos com o Sr. Milton Botão, presidente da Federação Moçambicana de Xadrez. Como está? Bem, obrigado, graças a Deus. E agradecer pela vossa presença cá. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Queremos conversar acerca do xadrez. Antes de mais nada, eu quero saber o que é o xadrez. Essa coisa branca e preta que estamos a ver aqui à frente. Xadrez é uma modalidade antiga. É considerado arte, ciência, cultura e desporto. Está tudo englobado. Porque o xadrez não é um desporto comum, vamos assim dizer. Mesmo por esta parte cognitiva que ele traz. Por isso é que tem todos esses atributos que aqui disse. Como arte, xadrez é uma modalidade que é enquadrada nos artistas em vários níveis. Como ciência, ajuda bastante na matemática. As crianças, principalmente, quando praticam xadrez, são muito bons, porque ajuda mesmo no desenvolvimento cognitivo, como eu já havia dito. E como desporto, é a competição. Recreativo como alta competição. Então, o xadrez é tudo isso. Ok. Então, é um compilado de coisas até tornar-se desporto. Essa parte da matemática interessou-me muito. Lá mais à frente eu vou querer perceber como é que funciona. Mas o que eu quero perceber o funcionamento é xadrez a Moçambique. Como é que esta arte que envolve a matemática, a sabedoria, a cultura, chega ao nosso país? Em termos de histórico, não tenho em detalhe, mas o xadrez começou a ser praticado pelos portugueses em tempos, e os nossos praticantes moçambicanos aprenderam a partir deles nos anos 80, mas xadrez naquela altura não era praticado por negros, nesse caso. Eram grandes elites. Se for a ver, até agora, em certos países, aliás, até o momento, o xadrez é considerado jogo de elite, mesmo por conta disso, por esta complexidade. Mas chegou aos moçambicanos a partir de alguns xadrezistas que vão mencionar os nomes. O Sr. Guimarães Lucas, por exemplo, que foi o primeiro presidente da Federação Moçambicana de Xadrez. Tivemos a doutora Lucinda Cruz, que também dirigiu a Federação Moçambicana de Xadrez. Ou por outra, como federação, ela foi constituída em 98. Então já é um senhor de idade. Exatamente, porque, como eu dizia, xadrez é uma modalidade organizada. Se for a ver, provavelmente é uma das primeiras federações legalizadas a termos no país, mesmo por conta do tipo de ação que está envolvido. Okay. Então, o xadrez foi legalizado nesta altura e nós outros viemos a praticar mais tarde. Mas o xadrez jogou-se ou joga-se no país todo. Jogava-se em Nampula, lá onde estavam sediadas muitas pessoas. Jogava-se em Sofala e joga-se até o momento. E cá em Maputo, é claro que a federação esteve sediada cá. E nas fases iniciais era jogo recreativo, onde praticavam alguns negros
que atrevidos, vamos assim dizer, é que jogavam xadrez. Os mais espertos nesse caso. Mas de tempos para cá todos praticam xadrez e acreditamos nós que está mais divulgado. Nesses nossos dias já não há essa distinção, já somos considerados mesmo desporto e até já participamos em jogos escolares. Então é uma modalidade que foi evoluindo gradualmente e já tem a sua posição neste preciso momento. Certo. Então, xadrez não é tão desconhecido assim. Estamos a falar de 1998 já em Moçambique. Sim. Nesse período todo, já fizemos campeões? Exatamente, nós tivemos vários campeões, alguns já falecidos. Tivemos o Marcos Brista, já faleceu, foi o nosso primeiro campeão, se não me engano. Tivemos o Armindo Búfalo, também já falecido, foi um dos campeões de xadrez. Temos mestres atualmente nacionais que também são campeões. Falamos do Ivan Andrade, que foi um grande xadrezista e foi campeão nacional. Tivemos o Mateus Viajeiro e atualmente temos o Donaldo Paiva, que é o nosso campeão nacional. Mas também tivemos mais 2 campeões, o Wilton Calicoca e o Mariano Maia. Esta é a lista de todos os campeões sénior masculino, vamos assim dizer. Então no xadrez também temos níveis. Exatamente, temos níveis, escalões. Em feminino temos a Vânia Villette, que é a campeã, digamos que absoluta por muito tempo. É 7 vezes campeã, penso eu. Ela tomou a hegemonia no xadrez, porque ela começou a praticar em tempos e os outros abandonaram, mas a xadrezista Vânia Villette continua. E para os campeões nacionais nós damos o título de mestre nacional. Para além das provas nacionais, existem provas internacionais, que acredito eu que desde 2004 Moçambique começou a participar nas Olimpíadas de xadrez, que é a maior prova internacional de xadrez, que acontece de 2 em 2 anos. E nesta prova temos 2 seleções, em que são compostas por 5 do género feminino e 5 masculino. E Moçambique, desde 2004, penso eu, que vem participando. Acho que já são cerca de 10 Olimpíadas que nós participamos, se não 9. E também temos eventos internacionais africanos. Temos campeonato africano de xadrez, temos campeonato africano zonal. E nestes momentos que há muito desenvolvimento, temos alguns jogos que a gente chama Open de xadrez, em que são jogos em que não super oficiais, digamos, mas que conta para o rating, que conta para a disputa de melhores posições, em que jogamos com países da África Austral, da Índia. Só para referir que Moçambique já foi campeão africano sub-16. Há 2 anos atrás organizamos cá em Moçambique e nós somos campeões, somos detentores desse título. Este evento não chegou a acontecer mais, então somos campeões africanos sub-16. O título ainda é nosso. Ainda é nosso, sim. Campeões agora. Sim, o que acontece, africano zonal, neste caso da zona, este evento deixou de acontecer. No xadrez existem vários escalões, como eu dizia. Temos desde a camada de formação até o federado. Okay? Então, o xadrez pratica-se em todos os níveis. Nas escolas, nós temos o xadrez. O xadrez, como recomendação para as crianças, a partir de 4 anos já podem começar a jogar xadrez. E nós, em Moçambique, temos muitos professores de xadrez e temos o xadrez já nas escolas privadas, não nas escolas públicas por agora, mas é o desafio que nós temos. Porque, como eu disse, futuramente vamos ter também nas escolas públicas. Acreditamos nós, isto depende muito do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, mas nós acreditamos que eles sabem da potencialidade do xadrez. Como sabe, é uma modalidade antiga, mas não é muito visível por causa do tipo de modalidade que é. O xadrez é um jogo que exige muito silêncio, joga-se muita concentração, então é um jogo que não tem adeptos. Numa partida de xadrez só são os 2 xadrezistas e o árbitro, não tem assim assistentes, as pessoas não podem
Os jogos de xadrez assistem-se numa tela em que as pessoas estão a verificar. Todos quietos. Exatamente, todos quietos, sem nenhum tipo de barulho. Então é um jogo que exige muita concentração. Mas nós temos muito boa experiência de xadrez. A Unicef já publicou que xadrez é uma modalidade muito importante para todos os povos, podemos assim dizer, para o desenvolvimento, porque teve impacto em certas comunidades onde o desenvolvimento humano era muito baixo. E nós aqui na Federação temos uma escola de xadrez Depois vai nos apresentar, que tem se dado. E nós já podemos presenciar isso. As crianças, algumas irrequietas, tornaram-se muito concentradas. Melhorar as notas da matemática. De certeza, porque no xadrez temos 3 coisas, se não 4. Temos um jogo em si, tem abertura, meio jogo e final. São as 3 fases do xadrez. Mas tem outras 2 componentes que são importantes. Tática e estratégia. Imagina, no mesmo jogo, temos abertura, meio jogo, final, temos tática e estratégia. É aí onde eu quero perceber. Já são 6 ou 5 mais. Exatamente. Então, o xadrez não joga-se tipo dama, vamos assim dizer, porque é similar ao tabuleiro. As cores, por acaso, são mais ou menos iguais. Exatamente. Muda na maneira de arrumar o tabuleiro. Se for a ver, o xadrez traz... Deixa-me puxar aqui. Traz... Eu quero perceber como funciona. Sim, o xadrez traz enumeração. Pode ver? A1, por exemplo. Quer dizer que as casas são e existe uma notação. As pessoas sabem que o rei, por exemplo, ao iniciar o rei branco, é arrumado na casa E1, que é onde ele inicia. E todas estas outras peças têm uma ciência por detrás. Perdão, vou-lhe cortar. É o rei? Sim, este é o rei. Vamos lá, eu agora quero saber desses dados, porque eu já tinha notado o cavalo e a torre, mas... Tá bom, então vamos a isto. Perceber. Eu vou começar pela peça mais valiosa, que é o rei. Certo. É mais valiosa porque estrategicamente no xadrez nós pretendemos capturar o rei. Se captura o rei, é o checkmate. É o checkmate. Quer dizer que o xadrez, por ser que é um jogo estratégico, para eu capturar o rei, não preciso de capturar antes todas essas outras peças. Vamos lá dizer, não precisamos de capturar os seguranças, os guardas. Eu posso estrategicamente vir capturar só o rei. Sim, eu posso fazer uma partida. Como é que se chama aquele mate? É mate pastor ou mate de bloco? Eu vou fazer uma partida rápida aqui, por exemplo. É 4. Por exemplo, né? F4 e ele joga G, por exemplo, G5. São 2 lances, 3, cheque. O cheque para este? Sim, isto aqui é um checkmate no xadrez. Quando já captura o rei. Então esta linha é onde circula, como chama? A rainha. Depois eu digo o que aconteceu aqui. Por exemplo, está a ver como é que xadrez é um jogo estratégico? Imagina, o rei tem aqui ao lado o bispo, tem aqui o cavalo, certo, tem a torre e tem os peões, mas levou checkmate. Então os peões Vacilaram, exatamente. Mas porque o xadrez tem uma lógica do movimento das peças. Nenhuma peça destas existentes é capaz de proteger esta casa aqui que protege o rei. Tá bem. Então tem que se fazer, existe a estratégia e a tática para capturar o rei. É assim que se joga xadrez. Por isso é que existem milhares de livros de xadrez, aulas de xadrez. Os profissionais de xadrez internacionais, chamamos grandes mestres, treinam 12 horas por dia. 12 horas. Sim. No silêncio. No silêncio, para ter perfeição. Para capturar o rei. Exatamente. E deixar de lado a rainha. É bom ter a rainha do lado para conseguir capturar o rei, porque a rainha é a peça mais poderosa. Eu ia já. O rei é poderoso no sentido de que é a principal peça, mas temos a rainha, que é a peça com mais movimentos, com maior validade no tabuleiro após o rei. A rainha tem vários movimentos diferentes.
De seguida vem as torres, que são os pilares, né? De proteção, neste De caso. proteção. As torres valem 5, tem valores as peças. A rainha vale 10 e o rei vale todo o jogo. Depois temos... Quando diz que o rei vale todo o jogo, significa que ele move-se para onde quer? Não, que se eliminamos o rei acabou o jogo. Mas se tá. perdes a rainha, o jogo continua. Continua. Então Mas- o rei viúvo continua rei. Exatamente, mas E a rainha nunca torna-se pobre rainha. a pobre rainha, exatamente. O rei pode viver, pode conquistar outra rainha se desaparece a principal. Então dizia, temos depois o cavalo e o bispo têm o mesmo valor, Certo. ok? Que são 3. Em outras biografias são 3,5. Então isso varia de biografia. Depois temos os peões que valem 1, ok? Os peões valem 1. Os plebeus. Exatamente, estes são os mais, os menos, mas são os mais críticos se fores a ver. Em princípio são os mais simples, como diziam os plebeus, mas são muito importantes para o jogo de xadrez. Um peão quando atinge a casa adversária, transforma-se, pode se transformar numa rainha. Passamos Então, a ter 2 rainhas. podemos ter 2, 3 ou quantos peões existirem, significa 8 que- pelo menos. Se qualquer peão consegue chegar a esta barra 8, Sim, 1 e 8 neste caso, sim, sim. torna-se rainha. Uma rainha ou uma peça que escolheres, torna-se qualquer tá bem. peça que existe no tabuleiro fora do rei. Ah, tá bem, então. Então, A rainha para baixo funciona, se não pode ser rei. exatamente. Então, acredita-se que o peão é muito ingênuo, vamos assim dizer, que não pode atingir aquela casa. Por isso é uma vitória ele Ele chega. chegar lá. Então, é praticamente o jogo de xadrez é isto e é a batalha entre as pretas e as brancas. Tá. E o objetivo fundamental é capturar o rei. Então, existem várias, chamam-se aberturas. As aberturas têm as suas nomenclaturas. E os mestres estudam tudo isso. Nós também estudamos. Temos a francesa, temos a siciliana, temos a Caro-Kann, temos a Índia do Rei, temos... É um universo de xadrez. É muita coisa e em cada linhagem tem as suas variantes. Por exemplo, na siciliana temos dragão, temos Nasdorf, temos várias outras linhagens. E o xadrez é um repertório de muita coisa. Temos vários manuais grandes Em suma, é possível aprender xadrez também de forma individual com manuais. Sim. Nestes dias é fácil, na internet aprendes a jogar xadrez. Agora, a questão no xadrez é, aprender xadrez é simples. Eu posso lhe ensinar o xadrez agora. Saberá movimentar as peças. Certo. Isso é rápido. Os peões, por exemplo, vão para frente e tudo mais. Eles Hoje nunca mesmo, voltam para trás. nunca voltam. Todas as outras peças vão e voltam. Eu posso lhe explicar como se joga xadrez, por exemplo, mas onde é que está a dificuldade no xadrez não é no aprender a jogar. A dificuldade no xadrez está em desenvolver movimentos estratégicos. Eu acho que já a matemática. Exatamente, porque como é que eu faço para não ter a desvantagem material ou posicional? Porque nós podemos ter todas as mesmas peças, mas o jogo adversário está perdido totalmente, mas tu com as mesmas peças. Mas aquele exemplo. que Exatamente, mostrou aqui, aquele checkmate que eu dei, todos tinham todas as peças no tabuleiro, só para perceber como é que é o xadrez. Então o xadrez tem a parte tática, é que tem a ver com muito conhecimento de cálculo de movimentos rápidos, vamos assim dizer. Estratégia é desenho de todo o jogo, em que tu desenhas, olha, eu pretendo ter uma posição X, quando estiver a terminar, no fim, eu exploro o meu peão H, que depois pode ir à promoção. Certo. Ao passo que tática são combinações imediatas. No xadrez tem um movimento, tem algo que a gente chama sacrifício, por exemplo. Nós entregamos uma peça maior por uma menor, mas para ganhar vantagem de capturar o rei. Pode-se entregar a rainha, Exatamente. o bispo, Exatamente. o cavaleiro, Exato. só para pegar o rei. Exato, no xadrez existem partidas brilhantes que o grande mestre sacrificou 3 ou 4 peças e no fim foi dar checkmate. Está a perceber? Então no xadrez é possível isso. Então é essa parte estratégica e tática. Mas esta parte de sacrifícios e tudo mais são táticas. Já tens a posição e já sabes os movimentos. O nosso campeão mundial atualmente é um norueguês chamado Magnus Carlsen.
mas nos tempos atuais o xadrez está a ser algo muito diferente, porque os mais novos, os jovens, estão com uma capacidade muito forte e estão a desenvolver muito, e já temos muitos grandes mestres internacionais jovens que já fazem frente a estes grandes jogadores. Em Moçambique, o nosso maior título é FIDE Master, Mestre FIDE, vamos dizer em masculino nesse caso. Nesse momento é o mestre Mateus Viageiro e o Wilton Calcoca. E em feminino, o nosso melhor título é a Women International Master. Vânia Villete é a WEM, é o maior título que nós temos cá em Moçambique. Elas estão sem adversárias até agora, então está no topo. Muito bem, a nossa conversa não vai parar. Aqui eu consigo ver troféus. Muitos deles são troféus por equipa que a gente consegue quando vai para fora do país. Os troféus por equipa da seleção pertencem à federação. Muitos deles são estes. São nossas glórias. E são nossas glórias. Alguns deles são de alguns eventos que alguns xadrezistas não vieram levar, mas fazem parte. Mas a maior parte deles são as nossas glórias nacionais e internacionais. Muito bem, a nossa conversa, eu não quero que ela termine, e eu já queria saber como jogar o xadrez, e eu acho que vou aprender. Vou desafiar a campeã que não vence. Vou vestir saias para poder jogar com ela. Muito bem, vamos continuar com a nossa conversa, e desta vez quero saber provas. Este ano temos uma prova na Rússia, disse que seria em julho, não é? Sim. Este ano temos, chama-se Olimpíadas de Xadrez, aquela que eu já havia dito, que é a maior prova de xadrez mundial, em que envolve cerca de 3.000 xadrezistas de todo o mundo. Todas as federações estão lá, têm estado lá, com pelo menos 2 seleções, masculino e feminino. Normalmente o país anfitrião tem tido várias seleções A, B e C por aí. E nós também não ficamos para trás, tivemos o campeonato nacional em dezembro do ano passado e já selecionamos 4 xadrezistas que compõem a seleção, 4 masculinos, 4 femininos, e pretendemos a partir daí participar nessas Olimpíadas. Vamos dar um evento agora em Manica, no dia 19 de março, para apurar o 5º lugar, porque o xadrez por equipa é feita por 5 jogadores, dos quais 4 são ativos, 1 é suplente. Então nós selecionamos 4 e estamos a dar a oportunidade de todos os xadrezistas disputarem esta vaga que sobra, desde os mais novos aos mais velhos, porque pode-se dar o caso de ter mais jovens que não puderam jogar em torneios ou em campeonatos séniores, mas são capacitados. Por isso é que nós criamos esta vaga, que é para todos aqueles que puderem disputar este lugar. No que diz respeito às Olimpíadas, nós já estamos apurados, os países são apurados por existência, vamos assim dizer, e o que nós pretendemos é ter uma posição, um ranking maior internacional. E para isso estamos mesmo numa fase de criação de estratégias de treinamento da própria seleção, de parcerias, intercâmbios, porque precisa jogar muito para chegarmos às Olimpíadas e termos um bom resultado. Digamos que esta prova é o maior sonho para todos os xadrezistas, porque lá é um intercâmbio onde encontram-se todos os xadrezistas do mundo, os grandes mestres, os melhores jogadores do mundo têm estado lá. Então nós queremos fazer diferente este ano. Temos uma seleção jovem, que coincidiu assim. Este ano os mais jovens venceram. Só tem um membro que é o campeão nacional, que é mais antigo, vamos assim dizer. O resto da seleção sénior masculina é toda ela jovem. Inclui também, idem também no feminino, também temos muitas jovens que integraram a seleção. Isso para nós é uma grande vantagem, porque diz que é fácil torcer o pepino enquanto é pequeno, né? É pequeno, exatamente. Então nós acreditamos que essa seleção vai trazer bom resultado. Nós como federação vamos fazer a nossa parte, os jogadores devem fazer a sua parte. Também. Nós vamos voltar futuramente, acredito que depois do trabalho que será feito disse que em março, não é?
Sim, sim. Então nós vamos voltar aqui para conversar com os selecionados, todos juntos, para podermos conhecer os nossos campeões que vão representar a bandeira de todos nós. Certeza, é claro que não vai conseguir encontrar todos cá, outros fazem parte de outras províncias, porque a federação é nacional. Não é só a cidade de Maputo. Não, a federação é todo o país. Então temos xadrezistas de Pemba, xadrezistas da Beira, temos vários, todo o país tem xadrezistas que integram a seleção. Senhor Botão, nós queremos ver a escola. Já tivemos muita conversa aqui, queremos ver a escola e uma partida, mais um pouco uma partida, para percebermos como é que funciona, uma captura de rei. Eu já percebi, eu já não recordo como foi o truque, mas eu quero ver uma partida aqui. Vamos mostrar também a você aí de casa como é que funciona uma partida. E antes disso até, nos explica como alguém que está a nos ver pode fazer para aprender xadrez ou juntar-se a aprender com a federação em particular a jogar xadrez. Sim, nós como federação, nós estamos distribuídos, nós temos a federação que é a mãe, depois temos as associações provinciais de xadrez. A federação moçambicana é composta por 11 associações, por cada província tem uma associação e por sua vez tem associações distritais e por sua vez tem clubes de xadrez. Mas este modelo, vamos assim dizer, não está totalmente evoluído em Moçambique, é um dos desafios que temos que é para melhorar o nível, mas nesta fase os xadrezistas que estiverem em Maputo podem dirigir-se à federação, tem uma escola de xadrez como eu disse, nas escolas privadas também tem xadrez, tem os professores e nas províncias as associações têm dado aulas de xadrez. Certo, então é só aproximar e está muito gato. E também temos já a nossa página Facebook da Federação Moçambicana e podem colher lá qualquer informação, Instagram também. Está bem. Então, vamos a uma partida. Com certeza. Bom dia. Muito bem, estamos a terminar a nossa conversa aqui com o presidente da Federação Moçambicana de Xadrez e nada melhor que terminar o programa mesmo com uma partida de xadrez. Pode acompanhar e até a próxima semana. Isto é uma rainha. Tem que ser rainha, exato. É claro Agora que eu sim, não tenho tem a mais. peça, né? Mas é checkmate. Pronto, é sim. Está bem. Não, virei Ele porque assim promove, seria a promove, torre. fica Eu rainha promovi. e Está bem. A ver aquele peão que foi tão... Quando eu dizia, o peão entrou e tornou-se uma rainha. Pronto. E entrou a dar checkmate. Então, o jogo está feito. Está finalizado. Então, muito obrigado.